Perguntas. Boa noite, Tite. Boa noite, Fábio. Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Não tem como a gente não comentar sobre a questão dos jogadores lesionados. Hoje foi mais um caso, dessa vez o Varela. O que está acontecendo? É difícil a gente explicar, a gente sabe que tem a questão do calendário, mas tem times que jogaram muito mais que o Flamengo nesse ano, né, em quantidade de jogos, né? Estou falando. Enfim, o que está acontecendo? Se vocês puderem falar um pouco sobre isso, especialmente Fábio, porque não é uma situação normal. A gente já viu o Flamengo com o calendário muito pior em outras situações e não estava do jeito que está. E a gente quer saber o que está acontecendo com essa grande quantidade de lesionados. Obrigado. Boa noite. O primeiro, que a gente tem esse tempo todo, mas vai ter as respostas devidamente dadas a vocês com o devido tempo e com a devida, digamos assim, clareza para passar. A gente não vai atropelar as situações todas. Isso é um fenômeno que tem ocorrido no mundo todo. Isso não é só no Flamengo. Isso, você tem times do Campeonato Brasileiro aí com 12 atletas no DM. Você tem o Botafogo, que teve um atleta machucado ontem, posterior de coxa, logo no início da partida, com 3 minutos. Hoje, aqui no Corinthians mesmo, tivemos um jogador com 4, 5 minutos machucado no início da partida, posterior de coxa também. Um outro saiu no segundo tempo, eu não sei se foi lesionado ou não, mas com a mão no posterior da coxa. Então, não é um fenômeno exclusivamente do Flamengo. É um fenômeno mundial. Ano passado, em novembro do ano passado, saiu uma reportagem na revista Mirror da Inglaterra, que na rodada da Premier League, 30 jogadores não iriam atuar pelos seus times, porque estavam com lesões no posterior de coxa. Foram as 3 que nós fomos acometidos, né? Gabriel, Pedro e Nico, uma lesão muito pequena, e o Pedro, que já voltou. Então, esses 4 que nos assustaram mais, e foi concentrado. Isso dá a imagem que parece que está tudo errado. Não, não está. Nós estamos bem equilibrados, sabemos o que estamos fazendo. E essas lesões, elas vão continuar ocorrendo. Eu sempre disse a vocês, no primeiro semestre eu vim com o Tite também participar de uma coletiva, que as lesões iriam ocorrer. Não tem como fugir. E por quê? Porque o futebol está mais intenso. Existem artigos científicos provando isso. Tem um até da Premier League que acompanhou 7 temporadas consecutivas. Temporada 2006, 2007 até a temporada 2012 e 2013. O volume, quer dizer, a distância percorrida foi exatamente a mesma, com uma diferença de 2%, em torno de 10 quilômetros, 10 mil metros. Mas sabe o que aumentou? O número de piques, 85%. A distância percorrida em alta velocidade, acima de 20 km por hora, entre 20 e 25 para arredondar, 30%. A distância em sprint, ou seja, acima de 25 km por hora, 35%. Então o futebol mudou. E nós enfrentamos, não só nós, como outras equipes também enfrentaram, vamos ser realistas e falar a verdade, 13 jogos consecutivos agora, nesse período congestionado, pós-final da Copa América, com decisões duras, com viagens longas. Uma viagem para La Paz, jogar na altitude, é muito difícil. Quem esteve aqui em La Paz, só para eu saber? É duro lá, não é? Imagine jogar lá. E uma decisão, não é só jogar, é uma decisão que valeu uma classificação e nós saímos classificados. Então o futebol ficou mais intenso. Se você quiser, eu te passo, depois vou passar para o Vinícius, essa reportagem do Mirror, que mostra, né, o que vem acontecendo. Quer ver outro fato? Esse ano e ano passado, o acréscimo dos jogos aumentou, não aumentou? Todo mundo reparou. Hoje nós tivemos 18 minutos de acréscimo. Só o Gerson, nesses 13 jogos consecutivos, jogou 14 jogos e meio. Quer dizer, ele jogou quase um jogo e meio a mais por causa dos acréscimos. E olha que no jogo contra o São Paulo ele entrou só no segundo tempo. E no jogo do Botafogo ele jogou somente o primeiro tempo. Estou falando do Gerson, que é o atleta com mais minutagem nesse período congestionado do Flamengo. Então, eu quero fornecer para vocês explicações e estou à disposição de vocês sempre. A lesão do Arrascaeta foi uma lesão de adutor. Ninguém esperava. E nenhum exame detectou a possibilidade de vir a ter a lesão ou não. Até porque isso é muito difícil. Você prever uma lesão
Não existe na literatura científica nada que nos mostre que você consegue prever a lesão. Você tenta atenuar, mas prever ou prevenir também é muito difícil. E, volto a dizer, não é uma realidade só nossa, é uma realidade de muitos clubes no Brasil. Eu sei que tem DMs de clube que estão no Campeonato Brasileiro com 12 atletas, com 9, 10 atletas, outros com 6, e é sazonal. Esse intervalo que nós vamos ter agora, com certeza, vai nos dar um tempo de nós nos reequilibrarmos, recuperarmos esses atletas, porque você sai desse período congestionado. Então, nós não vamos ter mais 13 jogos consecutivos. Nós vamos ter, provavelmente, 8 jogos consecutivos. E depois, se tudo der certo, e nós conseguimos avançar nas próximas competições, mais 8 jogos consecutivos. Tite, boa noite, tudo bem? João Neves, Dimensão Esportiva. Dos últimos 10 jogos, o Flamengo tomou gol em 8 deles. E um destaque das suas equipes no geral era ter uma defesa sólida. Principalmente a bola aérea é um destaque que vem afetando muito a defesa do Flamengo. Vocês têm trabalhado algum de posicionamento diferente, algo mais voltado para isso? Precisa ter um foco maior nesse sistema defensivo, principalmente em bola aérea? Obrigado. Nós temos que procurar equilíbrio. As minhas equipes, elas são equilibradas, elas não primam por uma ou outra situação. E outro, se eu sou um técnico, se eu me autodenominasse camaleão. Por quê? Porque eu não posso fazer aquilo que eu imagino ser o melhor, eu tenho que me adaptar àquilo que as equipes têm. E se pegar a minha história, ela tem um 3-5-2 com o Grêmio, ela tem 4-4-2 com o Caxias, ela tem 4-2-3-1, ela tem 4-1-4-1, e ela tem... Por quê? Porque eu tenho que me adaptar, essa é a minha função. E dentro desses aspectos também, equilibrá-la de uma forma ou de outra, inclusive de bola parada ou de bolas aéreas. Hoje de bola parada, não de novo bem, mas de bola aérea, mas ela teve o cruzamento, que ela teve a qualidade do adversário, que o atacante do lado contrário, no caso o Thales, teve a condição de fazer o gol. Isso é uma jogada construída, não foi uma jogada de falha. E aí tu tem que olhar os dois aspectos, né? Tite, Fábio, boa noite. Fábio, você trouxe a informação publicada no The Mirror, mas o Flamengo, mesmo com todas as justificativas, tem cansado, mas tem perdido fisicamente no segundo tempo para equipes que até jogaram mais partidas na temporada para o rubro-negro, né? E a gente recorda, retomando do Campeonato Carioca, por exemplo, até com a justificativa de que tinha que entrosar o time, que tinha que botar o time para jogar junto, né? Não rodou o elenco naquela possibilidade. Até que ponto, né, o Flamengo está sofrendo hoje, né? São esses fatores, e até que ponto talvez tenha sido uma falha de planejamento para poder chegar nesse período da temporada melhor fisicamente ou mais resistente fisicamente? A temporada do Campeonato Carioca acabou em abril, é isso? Não, com certeza não foi. Eu te dou certeza que esse não foi o fato de ter alguns jogos que a performance física pode ter influenciado. Né? Com certeza não, porque isso aconteceu de janeiro, final de janeiro, fevereiro e abril, março e abril, então com certeza não. O que eu posso lhe afirmar é que a sequência de jogos agora, desses 13 jogos consecutivos, com esses jogos decisivos contra equipes de altíssimo nível, como foi o Palmeiras, por exemplo, 3 jogos consecutivos contra eles, jogando também em condições adversas para nós, que é o gramado sintético. Tudo isso vem a influenciar. Mas eu, sinceramente, não vejo tantos jogos assim. Nós temos um desequilíbrio físico no final das partidas. Foi assim contra o Botafogo? Acredito que sim. Contra o Botafogo nós tivemos um decréscimo físico assim, eu estou aqui para assumir, é a minha função. Tá? Nós tivemos esse decréscimo. Mas porque estamos jogando, muitas vezes nós jogamos contra equipes que têm um dia a mais de descanso do que nós. Foram várias vezes que nós jogamos quinta e domingo e a equipe adversária jogou quarta. Ou que nós jogamos quarta e sábado e a equipe jogou na terça por vezes. Teve uma situação do próprio Bragantino que nós saímos vitoriosos, que a equipe do Bragantino jogou na terça e nós jogamos na quinta, com a viagem ainda para a Bolívia. E nós saímos vitoriosos, mas eu não preciso me vangloriar que não foi física a vitória, foi sempre num contexto geral. Nós sempre trabalhamos num contexto geral, né? Então, eu só queria deixar claro que muitas vezes nós tivemos desvantagem
em termos de descanso em relação aos adversários. Eles têm um dia a mais de descanso que a gente. Mas, com certeza, o Campeonato Carioca não teve um erro de planejamento, não. Tu vê como é contextual. O nível do Campeonato Carioca, para a gente enfrentar, é diferente do nível técnico do Campeonato Brasileiro. E a gente tem que contextualizar isso tudo. Senão fica assim, ó, ganhou, tá bom, perdeu, não tá. E aí eu me valho de, se deixar com que o calendário determine aquilo que tem que fazer, nós temos que vir aqui, tomar as decisões, vocês têm que criticar ou elogiar, ter uma capacidade de analisar ou não, de entender ou não, normal, faz parte do jogo. Apenas informações que elas não sejam verdadeiras, isso eu cobro muito. Então, quando a primeira pergunta que aconteceu, ela veio dizer assim, jogos iguais, cuidado que tempos de recuperação são diferentes, viagens são diferentes. Nós jogamos Bolívia, e aí chegamos às 6 horas da manhã, cheguei em casa às 8 da manhã, para jogar no domingo contra o Bragantino. Quinta, sexta, sábado, domingo. Jogou no domingo. Segunda, terça, quarta, vai jogar contra o Bahia, um jogo decisivo. 6 dias, 3 jogos, com 2 viagens. Então, só para a gente entender e compreender que não é assim, ó, jogou um número de jogos tal, mas calma, qual é o tempo de recuperação, qual é a viagem que teve, eu vou trazer mais. E aí eu vou fazer a minha observação, eu gostaria que o Corinthians tivesse jogado com o time inteiro contra o Ponte Juventude. Porque ele ia vir aqui com uma intensidade muito menor. Mas não dá para fazer as duas. Aquilo que nós sofremos, ele teve e fez. E fez. E fez. Que era a prioridade nossa. Uhum, exato. Ganhamos a Guanabara e o Carioca com... É pouco para o Flamengo, é pouco, mas estabelecemos como prioridade e nos orgulhamos, eu me orgulho disso. Mas a construção desse trabalho todo. Nós pegamos 2 decisivas na altitude, em 13 jogos nessa sequência todos. Queríamos estar melhor, queríamos ter vencido hoje? Sim, claro que sim. Poderia ter jogado melhor taticamente, poderia ter jogado melhor mentalmente, poderia ter jogado melhor fisicamente, poderia. Sim, nós não estamos nos isentando dessa situação. Mas aí a gente conseguiu, na altitude, classificar. Contra o Palmeiras, classificar. Que são jogos que se perdeu lá, mas ganhou 2-0 e jogou muito no primeiro jogo. E contra o Bolívar, ganhou um jogo que foi 2-0 e o tempo todo. Só para o torcedor entender que a gente não está se isentando. Nós temos que tomar pau e ficar quieto. Pelo menos já que vim aqui, externar as ideias, né, e buscar com que elas sejam analisadas nesse contexto. E esses dois aqui, hein? O Boi topou também, viu? Um time que não fosse completo lá, ele deixou um time fresh para jogar no jogo que era mais importante dela. Nós fizemos isso contra o Botafogo, era muito difícil. Como é que tu vai fazer contra o Botafogo? Porque nós tínhamos outro jogo. Me dói na alma. 6 jogadores eu peguei antes, e disse assim, ó, vai jogar 3 no primeiro tempo e 3 no segundo. Vou passar aquilo que a direção toda, o Bruno sabe, o Diogo sabe. Porque passo para eles, o que nós fizemos? O que vão fazer? Pô, os caras estão demolidos. Vamos jogar com 3 e vão fazer 3 substituições. Né? Aí eu planejei, ó, metade do tempo Arrasca, metade do tempo Nico. Foi seguindo e o Nico não recuperava. A Arrascaeta nos chamou e falou assim, ó, deixa que eu jogo mais tempo, para notar, eu estou bem e vou jogar mais. Ele machucou com 8 minutos. Sim. Só Luiz com o Gerson, a mesma coisa. Foi para o jogo, aí não dá. Só para entender que não é uma máquina que eu pego assim, ó, eu não pego, digito e vai. Não é assim. Nós temos aqui esse outro lado da coisa, que compreender tudo isso e respeitar quando a crítica vem, quando o resultado não vem, ele faz parte, mas também faz parte do jogo de saber que nós tomamos decisões e estudamos para que esse contexto todo venha.
E as decisões são colegiadas, né? Não é uma decisão, não é uma pessoa só. Nós discutimos e muito. Não vai até a história fisicamente, é sempre um contexto, é físico, técnico, tático e emocional. Esses 4 fatores determinam. Sem dúvida. Você está tomando pau agora por causa da física, mas não é, ela é o conjunto, Fábio, nós sabemos disso, cara. Boa noite, Tite, boa noite, Cidão Marinho da Litoral News. Em cima disso que você falou, essa queda de produção da equipe, na visão da comissão como um todo, se deve a outros aspectos também, além dessa parte física, o técnico, Sim. o tático? E de que maneira, durante a data FIFA, vocês vão trabalhar? Porque, já que vai ter o espaço, teoricamente, o Flamengo tem que voltar bem melhor na volta da data FIFA. Como vocês vão trabalhar? Obrigado. Ela tem que trazer, ela tem que voltar no padrão Palmeiras, ela tem que voltar no padrão Bolívar, ela tem que voltar no padrão Bragantino, ela tem que voltar no padrão... hoje, se nós tivéssemos um pouquinho mais de lucidez na fase ofensiva, nós teríamos feito mais gols. Até o final do jogo ela estava à mercê dessa possibilidade. Então ela vai sim se recuperar para manter vai recuperar os seus atletas machucados, sim, para ter sim um padrão de atuação parecido com esses jogos com que eu citei. Sim, ela vai precisar. Tite, boa noite, Fábio. Boa noite. Tite, se a gente pega o segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 3 jogos fora, 3 derrotas. Contra o São Paulo, gol no segundo tempo. Contra o Botafogo, o Flamengo tomou 3 gols no segundo tempo, até o Fábio falou que o time sentiu a forma física. E hoje, mais uma vez, gol no segundo tempo. Mais uma vez, uma bola alta, gol de cabeça. Queria que você explicasse assim, por que o time está caindo tanto de produção, se desorganizando tanto no segundo tempo e às vezes até caindo na pilha do adversário. Então vamos pegar nesse último detalhe, desorganizando. Se desorganizar, eu associo ao número de oportunidades do adversário no segundo tempo. Eu não vi um número grande. A desorganização é igual ao adversário criou bastante o Botafogo, sim. Até porque ele verticaliza e teve, sim, perfeito. Hoje, com devido respeito, não. Ele teve a efetividade. E se foi uma bola de profundidade no contra-ataque, e que ela tem um cruzamento do outro lado, vai montar a linha de 3, abriu do outro lado, teve a cavada do Yuri, eu acho que foi, e pegou o jogador do outro lado, do lado contrário. Então, as circunstâncias, elas te moldam. A equipe, quando ela vem com bastante modificações, ela não fica sempre com... E, às vezes, vai oscilar. Vai oscilar pelas modificações, pelas lesões, e vai oscilar porque, do outro lado, tem adversários de qualidade também. Mais 2 perguntas. Professor Fábio, boa noite. Boa noite. Vocês estavam comentando sobre o Gerson, que está com uma rotatividade altíssima, jogando muitos minutos. Ele é um dos poucos atletas que não vai ter esse descanso, porque foi convocado para a seleção brasileira. Queria entender, é o mesmo caso do Pedro também, queria entender se existe e como funciona uma troca com a comissão técnica da seleção para conseguir administrar, ter um controle de carga para que o Flamengo não seja prejudicado. Quando nós estávamos lá também, nós recebíamos dos clubes e o Flamengo já enviou a eles, à comissão técnica da seleção, todos os dados dos 2 atletas, principalmente em todo esse período congestionado. Os valores das métricas de GPS, né, se ele tem alguma reclamação. Agora o Pedro, o Dr. Tanuri conversou com o Dr. Rodrigo Lasmar, o Dr. Rodrigo Lasmar recebeu os exames do Pedro. Então, todos os dados que eles têm dentro do Flamengo foram comunicados à CBF. Então, nós temos certeza, pela competência da Comissão Técnica da Seleção, que eles vão estar muito bem resguardados aí. Última pergunta. Tite, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Sei que hoje você está no Flamengo, respeita a instituição, mas você volta à Neoquímica Arena pela primeira vez como adversário do Corinthians. Como que foi essa vinda aqui hoje? Qual o seu sentimento vendo o torcedor corintiano na arquibancada? Primeiro, eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. Eu tenho, e a minha carreira ela tem sido pautada dessa forma. Isso não retira toda a gratidão que eu tenho pelo Corinthians. Isso não retira. E também não leva em conta os filhos da puta que eu recebi. Não, minha mãe não. Esse não. E não é, esses poucos não é da grandeza, e nem da educação do torcedor corintiano. O resto faz parte, ele é do jogo, está do outro lado.
ele é respeito, ele é vencer, ele é a necessidade. A única restrição é respeitar minha mãe. Se a mamãezinha está lá, deixa ela quieta, me xinga, me manda eu lá onde quiser, faz o que quiser, não cuspe, não fui cuspe, não teve cusparada nenhuma, não teve, faz parte do jogo, num grande jogo, um extraordinário jogo. Corinthians e Flamengo é emblemático, né? Tenho orgulho de fazer parte, né? E tenho muito orgulho de estar e ter sido escolhido para ser técnico do Flamengo. E essa é a dignidade e a correção que vai me pautar, assim como me pautou ao longo da trajetória toda dentro do próprio Corinthians. Boa noite.